Toda honra e toda glória pertence a Ti, Jesus. Aleluia. Nós vamos ministrar este louvor. Louvado seja o nome. Quão grande é o meu Deus, amém? Não há outro Deus e nunca haverá outro Deus quão grande como o nosso Deus. Esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que faz a estéril dar a luz, e Ele está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quão grande é o Senhor Jesus, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, aleluia. Três se formam em um, oh glória, em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava meditando neste louvor. Esse louvor fala tanto conosco, né? Fala tanto conosco. Jó. É um louvor profético. Essa na tarde eu estava um pouco meditando. Pensei, vou trazer esse louvor. Porque é um louvor profético. E como nós cantamos aqui, quão grande é o nosso Deus. E como Jó provou a grandeza de Deus. E nós nessa noite vamos também. Porque não precisamos provar. Porque nós já cremos que quão grande é o nosso Deus. Só de estarmos aqui nessa noite já é necessário para sabermos quão grande é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, aleluia. Não se deixe ser levado pela voz do opressor, ele só sabe acusar, aleluia, Jesus. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Eita glória. Não te lembras que ele foi até a Deus e diz que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, glória. Mas o homem que é fiel no seu propósito e tem a Deus, não se corrompe, não, igreja. Aleluia. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou seu sobre a terra, adorou e falou para todo o inferno escutar. Eu saí do ventre da minha mãe e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Fala, Deus, conosco. Aleluia, Jesus. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os teus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não teve
Aleluia. Ele mesmo deu. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã Zenilda está também com a palavra, com o louvor, amém. Depois a irmã Tânia também tem uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou louvar o hino 310. A igreja pode me ajudar. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. A irmã está com a palavra. Paulo César, qual o nome dele aí? Paulo César. É, repetiu para. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele entrou ali pelaquela porta, né, irmãos? Pediu oração. Creio que o louvor, né? Ele ouviu lá e veio. Não Glória ficou, a Deus. mas deixou o nome para a oração, né? Amém. Paulo César. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? Glória a Deus. E nós temos que servir esse Deus com alegria. Aleluia. A palavra do Senhor diz: celebrai ao Senhor com Glória a alegria. Deus. Amém. Aleluia, Né? Jesus. Cantar a Ele. Glória a Como é que é? Deus. Celebrai ao Senhor com alegria, cantai a Ele. Celebrar com júbilo. Com júbilo. Celebrai com júbilo. Com júbilo ao Senhor. Né? Nós temos que celebrar o Senhor todos os dias. Amém. Eu vou ler aqui hoje, irmãos, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 14. Versos 14.
Apocalipse, irmão, muitas vezes a gente tem medo do Apocalipse, né? Porque é um livro que fala muito das coisas que vão acontecer no final dos tempos, mas Apocalipse é um livro da esperança, né? Quando se a gente estiver firmado com Jesus, nós precisamos ter medo do livro de Apocalipse. É verdade. Mas a gente dá um certo tremor quando a gente lê ele, né? Mas está dizendo assim, está falando a respeito da igreja de Laodiceia. 3, começa no 14, mensagem à igreja de Laodiceia. Aleluia, Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Está dizendo assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que sejas os teus olhos com colírio, e que untas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo, castigo todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Aleluia, Deus. Eu vejo nessa mensagem aqui, irmãos, as igrejas de hoje. Eu vejo esse recado aqui, as igrejas de hoje, né? Que a palavra do Senhor está falando assim, essa igreja, ela era autossuficiente e estava morna. Ela era autossuficiente, mas estava morna, né? E às vezes a pessoa, quando fala assim, quente, acha que é dar glória a Deus. Não é dar glória a Deus. Ser quente aqui, eu acho que é uma pessoa ativa, que está ali na igreja, está ali de coração, né? Nem quente, nem frio. Eu anotei o significado aqui. É uma pessoa indiferente, sem entusiasmo, sem paixão, né? Pessoa morna, ela não se dedica totalmente a uma causa, mas também não rejeita. Ela está ali. Igual tem muita gente, né, irmão? Nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar assim. Ah, eu vou para a igreja hoje, porque hoje é dia de ir para a igreja. Então, bora. E chega lá, senta. Não quer fazer as coisas quando faz com pouco caso, com desleixo, né? Sem reverência. Eu creio que o morno é mais ou menos assim. Não é? Quente. Eu fiquei assim, gente, será o que significa morno? Será que quente é quando a pessoa está lá, a igreja está empolgada, dando glória a Deus? Não, mas não é isso. Não é isso que está falando aqui, né? A igreja ali estava muito autossuficiente, mas a palavra do Senhor fala aqui, ó. Que ela assim como é morno, não é frio, quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como sou rico, enriquecido e nada tenho falta. Era uma igreja que ele quer uma igreja rica, né? Estou enriquecido, nada tenho falta, mas não sabe. Olha que palavra pesada. Que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, que significa fé, né? Vestes brancas, significa justiça, colírio para os olhos, discernimento espiritual, que muitas vezes não está tendo. A gente precisa buscar discernimento espiritual, porque às vezes tem coisas ali que é demônio, a gente está achando que é coisa de Deus. Isso é discernimento espiritual. A gente tem que pedir ao Senhor para dar a gente discernimento de espírito, né? E a igreja que ela está sendo repreendida duramente.
está sendo repreendida, né? E Deus, irmãos, o que acontece? Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Amém. E ele está corrigindo, Glória a Deus. né? Quando a gente dá ouvido, né? O amor dele é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, Aleluia. que ele está repreendendo. Eu gosto de uma palavra de exortação. Eu gosto. Glória a Deus. Eu gosto de uma palavra. Quando fala uma palavra de exortação aqui que eu tomo para mim, eu gosto. Porque aí a gente vai rever aquilo que a gente está fazendo. Amém. Né? E procurar mudança. Porque é isso que Deus quer da gente. É isso que Ele quer. Nós temos que ficar atentos na casa do Senhor para a gente não ser com essa igreja aqui, olha, tá morno. Porque nós vamos ser vomitados, irmãos. Coisa triste, né? Não ser quente nem frio, mas morno. Quem dera fosse frio, né? Quer dizer que o frio é melhor que o morno. Então nós precisamos tomar cuidado para não chegar no nível dessa igreja aqui, né? Pra gente. E olha, no finalzinho aqui, olha, eu achei esse finalzinho aqui interessante quando fala assim, olha. Está falando aqui ainda na igreja Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele. Eu interpreto isso aqui da seguinte maneira, irmãos. Jesus estava de fora da igreja Laodiceia. Porque no mesmo versículo ele fala que eis que ele está à porta e bato. Já imagina uma igreja que a gente está aqui achando que Jesus está, que está acontecendo, está fazendo acontecendo, e ele está do lado de fora da igreja? Terrível! É terrível isso. Então nós temos que ficar atentos e tomar cuidado, que muitas vezes nós estamos fazendo coisas, a gente está fazendo coisas da gente. Meus irmãos, eu falo assim, irmãos, não estou generalizando não, viu? Eu estou falando aqui porque a gente tem que tomar cuidado. É muito cuidado que a gente tem que tomar, né? A gente não está achando que está servindo a Deus e ele está lá do lado de fora da igreja. Às vezes ele nem está lá dentro, né? Mas o amor dele se manifesta, né? E com nós temos que ter disciplina, né? Ele quer nos disciplinar com o objetivo de nos levar ao arrependimento. Amém. E restauração espiritual, né? Para a gente ter uma comunhão íntima com Ele, quando a gente abrir a porta para Ele entrar, né? Então, irmãos, essa palavra eu deixo para a igreja nesta noite, né? É uma palavra de correção, né? Para a igreja do Senhor, é uma palavra muito séria, né? E que para a gente refletir mesmo, né? Fazer uma reflexão. Eu gosto de todas as vezes que falo um versículo aqui, ou que o pregador fala algo aqui, chego em casa, vou na Bíblia, faço uma reflexão, né? Pra gente ver, avaliar como que está sendo a vida da gente, né, irmãos? Porque Jesus, ele quer santidade, ele quer a busca, ele quer aqueles verdadeiros adoradores que chegam na igreja adorando ele em espírito e em verdade. E assim eu agradeço pela oportunidade. Bata as palmas e grandeza. Amém. Glória a Deus. Amém, é verdade. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Cadê que está ali? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou arredar aqui um pouquinho. Glória a Deus. Vamos pra cá. Isso aqui, ó. Vontade para. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que é madeira, viu? Madeira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, exaltado, Jesus. Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu marquei um problema aqui.
Hoje nós estamos entrando hoje, 1º de agosto, e eu achei interessante o segredo na oração de Ana, né? O segredo na oração de Ana. E como a semana toda eu tenho meditado, é um texto pequeno que eu tenho Samuel, Glória a Deus. 1 Samuel. Nós vamos ler aqui do 1 até o 8 e o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração, amém? Como a diaconisa Tânia profetizando, irmã. É muito sério, irmãs, igreja, sabe por quê? Porque, como a irmã falou, dá até calafrio quando nós ouvimos a palavra, essa palavra que a irmã acabou de falar aqui. Porque Deus é sério, Deus é fogo consumidor. Deus é um Deus zeloso. Aleluia. E engana-se brincar de ser crente, de ser evangélico. Uma missionária disse: eu não sou Eva nem Angélica, eu sou discípula de Jesus Cristo. Porque o discípulo, ele ouve o mestre. E eu tenho falado que quando Deus colocou esse trabalho para a glória de Deus na igreja, nessa sexta-feira, como as irmãs veem aí, as que estão presentes, a perseverança. Porque nós não estamos aqui para brincar. Porque nós temos fé, vai falar na oração de Ana aqui, por isso nós temos fé que o milagre vai acontecer. Como esse irmão, vamos profetizar quem entrou aqui nessa noite. É assim que o Espírito Santo trabalha. Deus trabalha diferente do homem, ele sabe agir. Não é do nosso jeito, como Deus trabalhou aqui na vida de Ana. Falou muito, como a irmã fala também, irmã, quando está ministrando a palavra de Deus, observar os pontos, o estilo. Quando observou essa palavra sobre Ana, quantas vezes nós já ouvimos, eu já ouvi falar, né, da vida de Ana. Mas como foi me revelado através do Espírito Santo, quando eu estava estudando essa palavra, já falou diferente ao meu coração. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, eu falo assim, com irresponsabilidade. Quando nós não temos fome e desejo de ler a palavra, ela passa despercebida. Mas quando nós a lemos com reverência, com obediência, com santidade, ela se torna vida na nossa vida e nos dá vitória. Aleluia, Deus. E eu tenho falado muito ao Espírito Santo do Senhor: ensina-me, Glória a Deus. renova-me. Aleluia. O tempo que eu viver aqui nessa terra, como a irmã disse nessa noite, que nós não venhamos a ser mornos para que a gente, porque o inferno vomita, o morto é vomitado, mas que nós possamos ser quentes, fervorosos na presença do Senhor. Aquele crente, aquele discípulo obediente à palavra de Deus. Não é o oba-oba, não é a gritaria, mas obediente, com reverência, com unção, com temor e temor na palavra de Deus. E assim vai falar aqui, ó. Glória a Deus. Vamos começar este mês lendo este capítulo sobre Ana. É uma reflexão que eu fiz para começarmos a aprender um pouco com Ana o que era impossível para Ana, mas perseverando em oração foi abençoada. Amém? Como diz assim, ó, 1 Samuel: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú,
filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu, e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade, ano em ano, a adorar e a suplicar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, acho que é isso mesmo, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, o Ofni. E sucedeu que, no dia que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha como que Deus fala. Deus tinha cerrado a madre da Ana. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele ia subir à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A Ana não chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A palavra em si já fala, amém? Aí eu fiz a reflexão. Olha aqui como que a palavra do Senhor disse. Elcana casou com duas mulheres, como a palavra de Deus já foi dita aqui. Uma tinha filhos e a outra era estéril. E a palavra do Senhor fala, como nós lemos a palavra, que naquela época o homem que casasse com uma esposa, e essa não podia dar filhos, né? Nós já sabemos que tem muita história na Bíblia, que eles tinham as concubinas, tinham outras esposas, não era verdade? Quando a esposa não dava filhos, era ter o certo, né? Porque era a honra do homem ter filhos, e era desonra da mulher ser estéril. A mulher naquela época que não tinha filho, ela era totalmente humilhada, né? Humilhada. Não era feliz. Assim como se sentia a Ana. Elcana amava a Ana, porém ela era estéril. Penina, apenas Penina, que lhe dava os filhos. Mas nós sabemos aqui que foi o seu Senhor, foi Deus que fechou a madre da Ana. Foi o Senhor que impediu de dar filhos, de ter filhos, de gerar filhos. Foi o Senhor que impediu a Ana de ter filhos. Havia duas mulheres aqui na palavra do Senhor. Uma, a Ana era amada, querida. Penina servia para procriar, dar filhos a Elcana. Penina provocava a Ana, zombava, como já falou a palavra, humilhava, debochava. Penina se achava a melhor. A palavra diz que Elcana amava a Ana, mas a Penina se achava melhor, porque ela dava filhos. E quantos estão na casa do Senhor que se acham melhor do que o outro, que faz acepção de pessoas, que julga a aparência da pessoa, que julga até a vida espiritual da pessoa? Quantas vezes Deus usa ali um pequeno que está ali
por exemplo, ele sentado no banco, mas uma pessoa que está cheia da presença de Deus ali no cantinho. E quantos estão no altares, achando, como a irmã falou, a pessoa se achando espiritual demais, melhor, canto demais, sei a palavra de Gênesis, Apocalipse, querendo humilhar a Ana. Quantas Anas sendo humilhadas dentro da própria congregação? Quantas Penina se achando melhor? E isso acontece na congregação. Olhe para Penina, porque Penina dá filhos. Ana, coitada da Ana, é o perigo, como diz a palavra. E a Penina provoca a Ana, zomba, critica. E Eucana fala com a Ana: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Eu creio que ele conversava com a esposa dele. E ele perguntava: ô Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que você está triste? Se você pudesse gerar filhos, é uma conclusão que eu tirei. Se você quisesse gerar filhos, Ana, quantos filhos você queria? Eu devia ter falado com ele assim: eu queria 10 filhos, Eucana. Aí ele virou para ela e falou: mas não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas Ana não estava satisfeita com isso, porque a madre dela era estéril. Ela queria vida dentro dela, como nós estamos aqui nessa noite. Às vezes a nossa madre, a nossa vida espiritual está estéril, onde nós podemos gerar, como já foi testificada a palavra, gerar aqui filhos, aleluia, na presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa sede, esse desejo de dizer: Senhor, dá-me filhos, Senhor. Dá-nos filhos para o teu reino, Senhor. Dá-nos filhos para a tua glória, Senhor. Quantas congregações estéreis? Estéril, não sei. É séria a palavra de Deus, como diz a diaconisa Tânia. É preciso exortação na palavra de Deus, a palavra fala conosco. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eucana, eu já disse, não vou repetir não. Eles foram para o templo. Ali ele levava, como diz a palavra do Senhor, ele ia para o templo, levar as ofertas ali para o Eucana ia ao templo, né? Para levar as ofertas ao templo, a um voto, uma oferta de sacrifício, de adoração. Nós, pela palavra de Deus, nós temos que Eucana já era um homem temente a Deus, porque ele levava os sacrifícios no templo, diante do sacerdote ali. Ele ia com a sua casa, ele ia com a sua família. Quando a Penina chegava ali, a Penina estava feliz. Ela chegava feliz, enquanto a Ana chorava, estava triste, mesmo sabendo quão amada ela era pelo seu esposo e que ela tinha tudo que ele podia dar. Com certeza ela tinha luxo, tudo, mas ela não era feliz porque era estéril. Quantas vezes nós temos até muitas coisas que suprem as nossas necessidades e nós olhamos para o lado e vemos que nós estamos estéreis por uma determinada necessidade. A gente não está totalmente suprida. Aleluia. Aleluia. Enquanto ele estava ali, oferecendo o voto, levando o sacrifício, Ana chorava. Eles foram para o
templo e nesse meio tempo, Ana orou, chorou e fez um voto ao Senhor. Ana se afastou um pouco e foi orar sozinha no cantinho dela, como diz a tua palavra. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, aqui é o 9, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Ana estava com amargura de alma. Como diz a palavra, muita amargura, porque ela chorou abundantemente. Quantas vezes nós, mães, choramos com tanta amargura de alma por um problema causado com o nosso filho? Nós que temos filhos, eu já chorei muito e continuo chorando. Mas a Ana já chorava aqui por falta desse filho, uma necessidade que ela tinha. E botou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva de não esqueceres mais a tua serva, deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Ana, igreja, ela determinou. Ela não chegou de qualquer jeito orando ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um filho que seja menino. Não. Ela determinou um varão, Senhor. Ela foi ousada, ela foi atrevida, mesmo ali na dor. Ela foi atrevida, ela foi ousada. Porque a palavra do Senhor fala que os covardes não herdam o reino dos céus, são os corajosos. Como ele disse com Josué: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Ana teve ousadia no pedir, porque ela sabia que ela estava ali no lugar certo. Aleluia. E nós estamos aqui nessa noite no lugar certo, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. O sacerdote teve por embriagada. A gente copia, a gente estuda, o Espírito Santo já vai falando. Aleluia. Aleluia. Porquanto, o 13, Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Que linda resposta da Ana. Que resposta sábia da Ana. Aleluia. Porque ela estava ali no temor do Senhor. Ela não estava ali a fim da ignorância. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ana, ela só falava no coração. Estava ali prostrada, mexendo os lábios, falando no coração. Veja como Ana é testada. Eu tirei um pequeno resumo, porque a palavra da palavra de Deus em si, ela já diz tudo, amém? Em casa, Ana era testada por Penina, provocando-a. Em casa, Ana era testada pelo marido, que lhe dizia
come, não chore. Não sou eu melhor que 10 filhos? Ana enfrentava outra situação no templo. Quando o sacerdote disse que ela estava bêbada, ao invés de orar com Ana, dar um apoio, ao invés de evangelizar, de orar, de apoiar e de confortar a Ana, grande pastor, sacerdote ali. Ao invés de aproximar da Ana, o que tu tem, minha filha? O que está acontecendo? E acontece muitas vezes, porque eu já ouvi o testemunho. Eu ouvi o testemunho. Foi um homem de Deus que disse isso no altar. Que chegou uma certa mulher humilde na igreja, humilde, necessitada de apoio, de carinho. E um determinado pastor da congregação pediu aos obreiros que fossem expulsar o demônio daquela mulher. Nem sabia a necessidade da mulher, como Eli aqui não sabia a necessidade da Ana, dizendo que a Ana estava embriagada. E o pastor falou com os obreiros, o pastor não foi, porque era uma mulher humilde. Vão lá e expulsa o demônio daquela mulher, porque ela está com o demônio. A mulher chegou na igreja, triste. Isso foi falado no altar de uma congregação. Um grande homem de Deus. E quando chegou um homem rico na porta da igreja, o pastor já foi profetizando. E isso acontece. Aquela mulher chegou, ficou sentadinha ali, estava com demônio. Mas quando chegou um rico, o homem já estava na igreja, o pastor no altar já foi profetizando. Então quando eu te falar que tem ministério para a sua vida. Olha como que são as coisas. E isso é uma realidade que acontece. E a mulher disse para as irmãs, um pastor que contou isso, igreja: irmãs, eu não estou com demônio. Não ore, não tire demônio de mim, eu estou com fome. Na minha casa não tenho o que comer. Eu estou fraca de fome. Eu vim aqui para ver se vocês me dão uma ajuda, uma cesta básica. Eu não tenho demônios. Que vergonha. Não contou um detalhe. Que vergonha para esta congregação. Quem é o homem para apontar o dedo e dizer: este senhor que entrou aqui, este rapaz, quem somos nós? E não cabe a nós, cabe a Deus julgar tudo e todos. Só Deus que julga. Eu não posso julgar nem a mim mesmo porque eu estou pecando, porque Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor. Então cabe a Ele me julgar. Não cabe a ninguém apontar o dedo para o irmão que entra e dizer se está com o diabo ou não. Com certeza essa pessoa nunca mais voltou da igreja. Como Eli tinha que fazer com a Ana, deu um apoio. Mas a mulher falou: você está bêbada, você está embriagada. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher tribulada de espírito. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos incompreendidos na maioria das vezes, como eu acabei de falar, este testemunho aqui dessa mulher. Quantas vezes nós somos incompreendidos? Quantas vezes nós precisamos de um apoio, principalmente vindo de líderes, de pastores, e não dão esse apoio? Infelizmente, acontece. Porque Deus quer formar em nós o caráter de Cristo. Quando Ana estava estéril, passando por toda essa humilhação, Deus estava formando em Ana o caráter de Cristo. Cada fase que Ana passou, na sua casa pela Penina, o seu marido, o sacerdote, Deus estava forjando o caráter de Ana. Porque Deus, igreja,
igreja. Deus abençoa sim, mas Deus, aleluia, Ele quer forjar o nosso caráter. Deus quer ver até onde vai o nosso caráter, como Ana foi humilde e simples. Ana podia ter brigado com ele, com o sacerdote. Ela podia ter falado, mas você é um homem de Deus, um sacerdote, e ao invés de me apoiar, está falando que eu sou bêbada. Quem é você que não tem um discernimento de uma mulher que está sofrendo, atribulada? Ela podia ter dado uns tapas nessa menina, podia ter vindo os cabelos dessa menina que todo dia provocava, humilhava. Ela podia falar com o marido dela, não me encha mais a paciência, Eucana, eu estou cheio de você mandar eu fazer isso e aquilo. Será que em nós temos essa posição, a humildade que Ana teve? O processo que Ana teve que passar para ter a sua bênção. E a palavra de Deus nos falou que Deus é que fechou a madre da Ana. E quantas vezes nós olhamos para nós e falamos, mas nós não recebemos o milagre. Será que nós estamos deixando Deus trabalhar? Deus passar a lixa naquilo que não presta? Temos deixado Deus forjar o nosso caráter? Por que, Senhor, que eu não recebo esse milagre? Olhamos para dentro de nós. Tem pessoas que chegam assim, se o pastor, a pessoa chega na igreja, o pastor exorta, como a irmã falou, eu não volto mais ali. O pastor me xingou, o pastor sabe da minha vida. Se o vizinho nos provoca dentro da nossa própria casa, porque foi dentro da sua própria casa que Ana sofreu as tentações. O marido, a Penina. Ana podia falar, vou separar deste homem e vou viver minha vida porque está me enchendo a paciência. Foi dentro da casa de Ana. E quantas vezes nós somos também assim, perseguidos dentro da nossa casa, por um filho, uma filha, um marido, uma irmã, uma cunhada, até mesmo um vizinho que nos provoca. E será que nós temos a paciência que Ana teve? Igreja do Senhor, isso já foi falado uma vez aqui. Quantas vezes a pessoa se diz, eu sou crente, eu sou evangélica, e a gente vê explodir na sua casa palavrões, brigas, conflitos, e diz que é crente. E às vezes a pessoa fala, por exemplo, nossa, meu marido é anos e anos alcoólatra, e não muda, e não transforma. Ela tem sido uma Ana, ela tem perseverado, paciência, a palavra de Deus fala que a paciência é um fruto do Espírito Santo, amém? Aleluia. Deus não deu para Ana a primeira. Deus podia ter dado para Ana na primeira oração da Ana. Nós não sabemos quanto tempo Ana orou pedindo esse filho. A Bíblia não fala. Não sabemos quanto tempo ela orou. Porque Ana não estava pronta, como eu estou falando, enquanto muitas vezes nós não estamos prontos também para receber. Era um processo. De repente Deus levanta alguém. Às vezes Deus levanta pessoas também numa empresa que trabalha aí, como o presbítero Luiz, que fala, essa pessoa tem sido uma pedra no meu caminho, não é verdade? Essa pessoa, essa vizinha tão, se eu pudesse não estava morando aqui perto dela. Quantas perseguições, quantas pedras que às vezes nós encontramos no nosso sapato, que nos machucam. Deus diz, não é a minha lixa, é a minha lixa trabalhando em você, trabalhando o caráter de Jesus.
A posição de Ana é limitada, mas a Ana é tranquila. A Ana se comporta, ela não explode hora nenhuma, nem momento algum. Ela é uma mulher temente a Deus. Quando ela fez aquele voto, se o Senhor me der um filho varão, eu oferecerei ele na casa do Senhor. Ele será do Senhor. E a palavra de Deus vai falando aqui, eu já estou acabando. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: ela o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem ao Cana com toda a sua casa e sacrificou ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto como ele fazia. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parece a teus olhos, fica até que o desmames. Não somente confie no Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até o que desmamou. Amém, igreja? Uma mulher que perseverou. E a palavra do Senhor fala que Ana, pelo que também, aqui no 28, pelo que também, aqui vou voltar aqui no, e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu entreguei por todos os dias que tiver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali. E ele adorou ali ao Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Porque Ana também foi fiel na sua palavra. Foi perseverante na oração, no clamor. Teve uma posição e foi uma mulher abençoada e teve muitos filhos. E aqui no último capítulo de Ana, no primeiro capítulo de Samuel, fala da dor de Ana. E no segundo já fala do cântico de Ana. Nem sempre nós vamos viver na dor. A madre foi aberta. E nessa noite Deus quer abrir a nossa madre. Aleluia, Jesus. Qual a oração? Qual é o filho que nós estamos pedindo para Deus? Qual é o filho? Vamos permitir Deus passar a lixa naquilo que está impedindo a nossa oração a chegar diante do Pai. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Aqui é o 2. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque quanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez. Ela não foi ignorante, nem saiu coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que o pesavam foram cingidos de força. Aleluia. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos.
Até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a sair, subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém. Os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá. A sua casa, porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aleluia! Olha o cântico de Ana, que maravilha. Primeiro a dor, depois veio a bonança, veio a resposta de Deus. E nós estamos aqui nessa noite, crendo que o Espírito Santo de Deus está gerando em nós um começo espiritual, firmados na rocha inabalável, compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, e com o Espírito Santo nos deu um coração quebrantado, humilde, porque a palavra do Senhor fala que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Que o Senhor nos dê um coração manso, humilde, para ouvir a palavra do Senhor, para forjar em nós o caráter de homens e mulheres de Deus. Que quando nós chegarmos diante do Senhor em oração, a nossa petição seja ouvida, o nosso milagre venha até nós, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que em nós atua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus Cristo é a nossa força, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.